Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de testemunha, nova playlist aqui no nosso canal, onde que as pessoas comuns, pessoas mortais, compartilham a sua história, o que fez eles despertar, desvendar as escrituras e sair da matrix religiosa do cristianismo. E comigo hoje temos uma amiga nossa, a Yasmin Mattioli, que bem-vindo, minha amiga, tudo bem? E ela vai apresentar, ela vai falar a história dela. E agora, antes de tudo, se você ainda não está inscrito no canal, você já sabe, dá uma aqui na direita, se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo. Se você quer conhecer a nossa plataforma de estudos da Universidade da Sabedoria Judaica, com inúmeros cursos, os livros, meu Instagram, meu Telegram, meu contato, está tudo na descrição embaixo. Okay? Justamente para não perder tempo importante do testemunho da Yasmin, está tudo na descrição. Não precisa perder tempo, ok? Então vamos lá. Olá, Yasmin. Conta aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Olá a todos, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer, Rav, estar aqui Fala, hoje. Yasmin, quem é você? De onde você veio? E o que você está Tá, fazendo hoje? meu nome é Yasmin Mattioli, eu tenho 28 anos, eu sou de Maringá, no Paraná. Atualmente eu moro aqui em Maringá com a minha filha, com o meu marido, e já vão fazer quase 2 anos e meio que eu tive o privilégio, né, de conhecer o Rav, de descobrir sobre o judaísmo, né? Que eu falo que é a vontade do Criador para todos nós. Então, já vai fazer aí um tempinho que eu tenho seguido nessa vida com a verdade, né? Sendo muito feliz. Yasmin, fala aí, qual a sua profissão, sua formação, o que você faz lá em Maringá? Tá, eu me formei em Direito e vão fazer 1 ano agora que eu sou juíza de paz aqui em Maringá. E antes disso eu advogava um pouco, e aí agora eu estou nessa profissão aí, casando o pessoal. Legal, legal. Fazendo uma missão de ajudar as pessoas a se unir. Mas depois não podem culpar você, né? Na hora de Verdade, divorciar. Tem que assinar o só caso. contrato. Legal, legal, Yasmin. Yasmin, me fala uma coisa. Qual o seu passado na igreja? Qual é o seu conhecimento da igreja? De onde você veio? Sim, então eu lembro que quando eu era pequena, meu pai me levava na catequese, me levava em algumas missas. A minha família nunca foi muito religiosa. E aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, quando eu comecei a namorar e a conhecer o meu marido, ele frequentava a igreja evangélica, então ele acabou me levando junto para a igreja evangélica. E como eu era ali, né, adolescente, não sabia muito da vida, eu fui seguindo o embalo. Porém, com o tempo, né, passando, eu lá com os meus 20 e poucos anos, Você eu já converteu não... lá, vocês casaram lá, tudo. Isso, eu ainda até me batizei na igreja evangélica. Aí, quando eu tive minha filha, a gente fez tudo de acordo com a igreja evangélica. Só que aí começou a não fazer, né, mais sentido para mim. Por exemplo, eu ia, mas era uma coisa forçada. E eu me questionava, né, como que eu posso servir a Deus se eu não gosto de frequentar o local, né, onde ele Mas de está, onde a... onde veio esse sentimento? De onde veio essa dúvida? Então, veio essa dúvida porque a minha vida não tinha uma mudança, né? Porque quando eu frequentava na igreja, sempre a culpa era de uma outra pessoa, nunca era nossa, né? Era sempre uma batalha espiritual, ou a culpa era do diabo. Então, assim, a minha vida, mesmo eu indo na igreja, nada mudava. E eu questionava, mas, cara, como que pode? Eu sou uma pessoa boa, tô fazendo tudo certo, tô indo na igreja. E aí, essa foi uma das principais dúvidas, assim, a vida estava péssima, e aí aquele momento que você ia ali na igreja, tudo maravilhoso, aí você saía da igreja, continuava tudo péssimo. Então, assim, não tinha coerência com o que era pregado e com a vida, né? Eu acho que tem muitas pessoas assistindo isso, talvez vendo isso, mas qual tipo de mudança você esperava ver? Tipo, você servia a Deus e você esperava ver o quê? Qual tipo de mudança? O que dava tão ruim na sua vida? Então, na verdade, e assim, o que estava ruim, né? Por exemplo,
eu era uma pessoa que eu não conseguia enxergar nada com gratidão, né? Porque eu fui doutrinada e eu era ensinada tudo errado. Então, o que acontece? O que estava ruim? Para mim, meu relacionamento com os meus pais era ruim, meu relacionamento com meu marido era ruim, mesmo eu tendo tudo estava ruim, tudo era sem graça. E eu falava, mas gente, eu só vivia de promessa, à espera de um milagre. Então, acho que só para as pessoas entenderem bem essa mudança que eu falo. Quando eu comecei a estudar o judaísmo, a primeira coisa que mudou fui eu. A minha mentalidade, eu não fiquei esperando os outros mudarem, eu mudei. Automaticamente, quando eu mudei, meu relacionamento com os meus pais mudaram, meu casamento, toda a minha visão sobre a vida mudou. Então, isso é uma coisa que, quando eu estava na igreja, eu não conseguia enxergar e eu nunca fui ensinada. Porque uma pessoa que muda a mentalidade dela, é aquilo que o senhor fala, ela voa, né? Ela não fica mais dependente das coisas, assim, entendeu? Ela começa a seguir um caminho de muita gratidão e sabendo que tudo que a Hashem faz, ele faz para o bem. Então, ela não fica mais presa, Sim, né? então você ficou com esse peso nas costas. O que fez você, não sei, pesquisar, procurar? Porque, Então, pelo que eu estou sabendo, no Maringá não tem nem 5 judeus. Eu duvido se pois você é, viu um judeu na sua vida. eu acho que aqui eu só vi, assim, de ver e de saber um só. Sei, sei. Então, foi assim, a gente passou por diversas igrejas. A última igreja que a gente, né, estava ali era a congregação cristã. Porque eu lembro que eu chegava, via homem para o lado, mulher para o outro, eu falava assim, aqui tem mais, né, mais recato, de certa forma, mais seriedade e tal. Eu não sabia nada, né, porque na igreja é muita emoção, né, conhecimento é muito pouco. E aí eu lembro que eu mudei para um prédio logo que eu tive a minha filha, e a minha sogra, ela conversava muito com uma mulher, e eu nem sabia muito sobre essa mulher. E ela era uma judia ortodoxa, ela morou anos em Israel e tinha vindo para Maringá quando a filha dela engravidou. E minha sogra ficava conversando com ela deu uma apostila para minha sogra das contradições do Novo Testamento. E minha sogra comentava comigo, e eu, sem saber nada, né, sobre o judaísmo, eu ainda falava, vai, cuidado, hein, não vai levar minha filha aí, porque a única coisa que eu sabia sobre o judaísmo era que era o povo que tinha negado Jesus, só sabia isso. E aí essa foi a primeira, digamos assim, sabe, pedrinha que foi jogada, porque aí minha sogra começou a conversar muito com ela e ela teve um despertar primeiro que todos nós. Só que por conta, assim, da idade, né, ela não mexia muito no YouTube, não via os vídeos. E aí eu lembro que ela sempre falava uma coisinha ou outra. Até que um dia de madrugada em casa, eu tava muitos questionamentos, né? Mas por que isso? Mas como que funciona isso, tal? E aí eu mexendo no YouTube, vi um vídeo do senhor respondendo aos crentes, parte 1. Aí eu falei, eu vou ver, né? Isso daqui era 1h30 da O que manhã. você colocou lá buscando para aparecer eu? Que Eu foi? coloquei Você lembra? Eu lembro, eu coloquei alguma coisa relacionada assim, a ordem cronológica da Bíblia, era porque eu queria entender, assim, o que tinha, a primeira coisa, o que tinha vindo primeiro, sabe? Eu lembro que eu estava estudando muito sobre isso, porque ela tinha falado das contradições, e aí eu falei assim, bom, eu vou começar do princípio, eu quero saber qual foi o idioma da criação, eu quero, pela primeira vez, estudar, sabe? Saber a sequência. Sabe uma coisa interessante? Você é advogada formada, juíza, mas quantas na faculdade? Vocês são provocados para estudar, para procurar sentenças, leis, investigar. Realmente faz parte da profissão. Agora, Sim. com Deus, na igreja, é proibido. Então, e eu lembro que eu tinha dúvidas, e eu perguntava, eu tinha várias irmãs, né, que oravam por mim, ficavam conversando comigo. E eu perguntava algumas coisas e elas não sabiam me responder, então elas usavam muita parte sentimental, né? Ah, mas você tem que acreditar pela fé, é mistério. Nunca tinha uma resposta concreta, e isso começou a me incomodar. Até porque o que me pegou também era o seguinte, eu tinha o meu relacionamento, né, com Deus pessoal. Mas como eu fui ensinada que você tinha que ir na igreja, que você tinha que evangelizar as pessoas e fazer as missões, nananã, eu me sentia mal. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo por eu não estar gostando mais de fazer as coisas para Deus. E aí eu comecei a me questionar. Aí eu falei, bom, é aquilo que o senhor falou.
a faculdade, ela condiciona você a estudar, né? Você quer os fatos, você quer as provas. E aí eu lembro que eu digitei isso. Aí o primeiro vídeo que eu vi foi de um, acho que é agnóstico, que falam. O Ele crente tava, tipo, frustrado, né? uma introdução, não sei o que lá. Aí eu logo pulei. Aí fui pulando. Aí foi aparecendo aquele adventista Rodrigo Silva, foi aparecendo uns que eu já assim, eu não quero ver isso, sabe? Aí apareceu do senhor, eu falei, respondendo, era o que eu estava procurando, né? Respostas. Aí eu cliquei. E aí eu lembro que, assim, a primeira pergunta que o moço que estava lá presente fez para você era uma pergunta que eu estava tendo. Aí cada pergunta que ele ia fazendo e o Tipo, senhor... qual é? Quem não viu, talvez eu vou colocar depois no link aí, mas qual foi a pergunta? Você Ele lembra? perguntou assim, então quer dizer que todas as experiências que eu tive com o JC, né, foram mentiras. Então ele perguntou alguma coisa relacionada ao Jesus, que pra gente, né, que estava na igreja era uma coisa assim, né? Ou é ele ou não tem nada. E aí eu lembro que o senhor falou, tá, mas quem disse que foi ele? Como é que você sabe que foi ele? Aí, assim, as respostas que o senhor dava, depois, quando ele perguntou aquela coisa em relação ao nascimento, né, de Jesus e Maria, que aí o senhor explicou um raciocínio muito lógico, que, assim, como que Deus vai contra a própria natureza que ele criou, né, que é o curso natural, né, da pessoa engravidar ali e tal. Então, e várias coisas. Aí eu lembro que eu assisti todos os vídeos, tem até a parte, acho que é 5 ou 6, não 6, é? 6. Você Eu só parou no assisti 6 porque ninguém queria vir mais. eu assisti todos. E aí, o que aconteceu? Eu passei a madrugada assistindo, e aí no outro dia eu não consegui dormir, né? Porque a cabeça foi tudo encaixando, assim, as peças do quebra-cabeça. E aí eu lembro que no dia seguinte era um domingo, e ia ter culto, né? E aí o Wagner se arrumou, pôs o terno para ir, aí eu falei, não vou. Aí ele até meio que, né, brigou, assim, falou, mas como não? Você tem que me acompanhar. Aí eu falei, não vou. Porque, assim, quando você tem esse despertar, você não consegue voltar atrás, entendeu? Então, para mim, foi esse vídeo. Aí, depois desses vídeos, eu me inscrevi no seu canal. Não, mas E como aí, foi vou fazer essa reação lógica, mas como foi a reação emocional? Como, se eu te contar, ó, eu juro, vai parecer até brincadeira, mas, assim, eu nunca fui chegada muito em JC, assim. Para mim, sempre foi meio difícil assimilar. Eu meio que ia, né, seguir o fluxo uns ali vão da... falar que essa talvez a culpa, porque você não tinha fé suficiente. Por isso você, sabe, foi seduzida pelo demônio, né? Então, o que que acontece? Eu lembro que quando aconteceu isso desse despertar, né? Eu já estava vindo de um processo, né? Eu falo que a Chama preparou tudo já. Eu estava vindo de um processo de muita frustração, decepção, comigo também, não só com os outros e com a igreja, porque eu via que eu não saía do lugar. Eu não conseguia entender qual era o propósito da vida. E aí, quando eu assisti esse vídeo, eu lembro que, assim, meu cérebro ficou, eu não sei nem explicar. Aí, o que que acontece? Eu não senti tanta culpa, assim, eu senti, de certa forma, um alívio. Sabe quando parece que tinha chegado o dia, era o meu dia ali de sair daquilo. E aí eu lembro que nesse dia, no domingo, quando ele foi para o culto e eu não fui, porque eu já estava muito claro para mim Sendo que que era a uma... mãe dele já despertou, né? Já tinha A despertado. mãe E aí dele eu liguei já... e aí, inclusive, nesse dia eu liguei para ela e falei, ó, o Wagner deu uma brigada comigo, porque ele queria ir na igreja, eu não fui e ele foi. E ela me falou, isso mesmo, não vai. Porque todo dia que eu ia, eu levava minha filha. E eu achava que eu estava fazendo certo, né? E aí eu falei, não vou, não quero que ela cresça nisso. E aí, assim, culpa, eu nunca tive. Eu acho isso muito engraçado, porque eu tenho, assim, para algumas coisas, eu sou até bem extremista, sabe? E eu lembro que daí o processo para mim, por exemplo, de contar para o meu pai, para as minhas amigas, para as pessoas que estavam do meu lado, eu sempre falei de boa, sabe? Não tinha aquele receio de, não vou falar porque agora vão achar que eu tô doida, vão me julgar mal, sabe? E aí Falei vamos para olhar o que foi a reação aí. Aí você falou, o Wagner voltou à noite da igreja. Aí que nós temos que saber o que aconteceu. então, o que que acontece? Porque com Aí, certeza lá na igreja perguntaram a ele, cadê a esposa? Cadê a Yasmin? Cadê a...
Então, e esse pessoal dessa igreja que a gente está vendo no final, eles eram muito amigos, né, nosso, assim. A gente sempre saía fazer alguma coisa junto. Só que como eu já estava nisso, ai, que coisa ter que ir, né, tal, eles já meio que percebiam, assim, eles até comentavam, nossa, mas a Yasmin não gosta muito de vir, né, porque eu não fazia os programas com eles, entendeu? Sair depois da igreja para comer e tal. E aí eu lembro que eu contei para minha mãe, porque assim, Ravi, eu ia na igreja, né? Eu tinha meus problemas, né? Assim, tal. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre teve uma conexão com Deus muito, muito forte. Então, de certa forma, os meus pais, eles sempre viam uma referência em mim. Então, quando eu contei para os meus pais, eles não questionaram. Eu lembro que meu pai tem dificuldade até hoje para entender algumas coisas, né? Algumas coisas que eu abri mão, que eu não faço mais, né? Algumas coisas, tipo, ligadas à idolatria e tal. Mas a minha mãe, para ela, assim, ela fala que a única vez que ela viu uma mudança em mim de verdade foi quando eu comecei a estudar a Torá. Então, tudo que eu falo, ela tem prazer em escutar e em seguir, entendeu? Porque ela, pela primeira vez, viu, né? Ela não só... que eu falava muito, né? Mas, assim, ela nunca tinha visto. Então, foi tranquilo. E aí, o Wagner, eu lembro que quando eu falei para ele, falei, viu, ó, deixa eu te falar, eu não fui na igreja com você por conta disso, disso, disso. Aí ele pegou e não falou nada, assim. Aí, de madrugada, ele assistiu o seu vídeo com o Marcos Abraão, né, de Sim. Andrade, se o mesmo Deus do cristianismo era o mesmo Deus do judaísmo. E aí, depois que ele assistiu esse vídeo seu, ele foi pro respondendo ao crente também. Então, foi uma diferença de 1 dia e meio para ele também assistir. Aí eu lembro que ele ficou assim, ele ficou maluco. Ele, gente, eu não acredito. E aí, graças a Deus, né? Porque Ele esse é nunca muito. pensou, nunca duvidou, nunca tinha, tipo, vocês viveram juntos há bastante tempo. Ele não tinha essa mesma, sabe, sentimentos que você tinha, ou a mãe dele tinha. Então, o que que acontece? Quando a mãe dele foi conversar com ele, né, antes de tudo isso, sobre o judaísmo, ele falou: Meu Deus, minha mãe, coitada, tá no inferno, né? Negando Jesus. E eu lembro que eu não entendia muito, mas eu não julgava, né? E 1 ano antes de tudo isso, a gente tinha feito uma viagem para o Rio e eu estava no shopping. E aí eu estava num shopping ali perto, acho que de um bairro que tem muitos judeus, né? E eu estava ali numa loja provando um tênis e veio vários, assim, de uma vez, com a família. Aí eu ficava olhando, eu falei, gente, olha que povo, né? Como eles são lindos, mas é um lindo, tipo, diferente, é uma coisa que transcende. Eu falo que a energia muda, sabe? Eu lembro que eu fiquei olhando, admirando eles. Aí depois eu falei, gente, mas eu não sei nada sobre eles, né? Aí, quando tudo isso encaixou, que eu fui estudar a história do povo judeu, que eu fui ter a oportunidade de conhecer o senhor, a sua família, aí eu falei, não, não tem palavras, sabe, para descrever. E como eu sou grata por ter conseguido, né, ter tido essa descoberta. Legal, legal. E quando você, junto com o Vânia, vocês decidiram, vamos falar assim, sair da Matrix, qual foi o Então, próximo passo? Vocês começaram a fazer maratona de, de aulas e na igreja, familiares. Porque então eu eu lembro sei que a família do Vânia estava bem até hoje, não é? O irmão dele é muito praticante. que o irmão dele é. Inclusive, assim, o processo para a gente, como aqui em Maringá, a gente não conhecia ninguém, não tem sinagoga, não tem, né, rabinos nem nada, a gente focou muito nos vídeos na internet. Então, a gente assistia muito Senhor. Então, no início, a gente começou a assistir umas pessoas, né, que até depois a gente, né, viu que tem que ter um rabino de confiança, não adianta, né? Você querer ficar pegando um pouco um de outro, porque senão não dá certo, e a gente foi aprendendo. Engraçado que eu assisti o vídeo do senhor e eu falava assim, gente, eu queria tanto conhecer, né, o Dória, eu nem imaginava que depois de um tempo a gente ia se conhecer pessoalmente, ter a oportunidade de aprender, né, com o senhor pessoalmente, mas a gente focou na internet, entendeu? E aí, assim, aquilo que o senhor sabe, a gente deu uns erros, né? Tivemos ali uns. Porque quando a gente inicia, a gente quer fazer tudo, né? Aí até a gente entender que a gente não é tudo, né? Que a gente tem que fazer alguns. A maioria dos mandamentos são só para o povo judeu e a gente fica naquela empolgação, né? Então eu queria fazer tudo, já queria ver minha conversão, já queria
mudar para Israel, porque realmente, assim, eu não conseguia acreditar que eu tinha, né, saído da Matrix, como o senhor fala. Então, a gente estudava muito pela internet mesmo, vendo os vídeos no YouTube. Legal, legal. Agora, fora dos vídeos, estudos, o que, eu falo assim, não marcar, vou falar no chocante, talvez, qual foi o momento que, para você, você fala, pô, tô fora? Foi aquele domingo ou uma coisa ainda, eu vou fazer, estava precisando acontecer para você falar, é isso? Então, aquele domingo foi para mim, assim, decisivo. Mas uma coisa que eu vinha prestando atenção, mas depois daquele domingo caiu a minha ficha, foi uma coisa relacionada à minha filha. Porque, assim, eu ensinava ela, né, os princípios ali corretos, e na hora de fazer as orações antes de dormir, meu marido sempre tinha ensinado para ela pedir em nome de JC. E toda vez que ia pedir, ela dava uma travada. E ela tinha o quê? 4 para 5 anos. Ela dava uma travada. Eu lembro que ele falava assim, Isabela, em nome de... Aí ela olhava assim, daí ela falava. E eu lembro que depois desse dia, desse domingo, eu já, né, fiquei meio assim. Aí no outro dia, na segunda, na hora de dormir, ela falou assim para mim, ai, mamãe, tem que fazer do jeito que o papai fala? Aí eu falei, ué, mas que jeito, né? Dela, é porque assim, eu não queria fazer desse jeito, eu queria fazer do meu jeito. Então eu falei, não, tudo bem. E aí ela fez, ela, ai meu Deus, pediu, dela falou, cuida da minha alma. Ela falou algumas coisas na hora ali que ela estava conversando com a Shem que eu prestei atenção de uma forma diferente. Aí eu falei, gente, aí ela não falou em nome. Aí depois eu até falei, mamãe, por quê? Daí ela falou assim, mamãe, mas eu nem sei quem é esse cara. Ela falou desse jeito. E aí aquilo, tipo, se fosse antes, eu ia falar, meu Deus, como é que você fala assim, né? Esse cara, mas não. Aquilo, para mim, foi diferente, sabe? Eu comecei a prestar atenção. Então, assim, esses dois acontecimentos, né? Domingo ali, e o jeito que ela falou, foi para mim, assim, decisivo, sabe? Legal, legal, bacana. E qual foi a reação, ok? Em geral, ok, foi as famílias e tudo. Por exemplo, hoje você é uma pessoa realmente, uma juíza, pessoa praticamente pública, você trabalha com o público e tem muitas pessoas pedindo você, sabe, fazer esses, talvez, serviços religiosos, um contexto religioso. Como você vive com esse meio hoje em dia, quando você está fora, mas ainda tem que lidar com o público que ainda é cristão? Sim. Então, com as minhas amigas, assim, eu sou muito transparente, todo mundo já sabe, eu posto bastante no meu Instagram. Então, assim, todo mundo sabe, inclusive as pessoas vêm me perguntar às vezes, né, algumas coisas. Vou Minha mãe... pegar um gancho aqui. Quem quiser seguir a juíza Yasmin, está no Instagram. Ela está fazendo sucesso. Tá? No casamento de Maringá, ela é a mais requisitada. Então, quem quiser em Maringá fazer um Casar. casamento civil e casar, Obrigada. sem Jesus Então, no meio. sim, nossa. Então, e aí eu comecei a falar mais, né? Então, assim, minha mãe entende tranquilo, meu pai, ele tem dificuldade com as datas comemorativas, né? Então, chega Natal, ele fica meio assim. Só que, por exemplo, a questão de algumas coisas que ele não entende, ele pergunta, eu tento explicar, mas é mais as datas comemorativas. E quando eu comecei o meu trabalho, eu já tinha tudo muito bem estabelecido, né? Eu tinha algumas dúvidas que até eu perguntei bastante para o Rabino, porque aconteceram coisas, né? Então, casais homossexuais, eles procuram pessoas também que querem, às vezes, eu não quero, eu brinco que eles não querem uma cerimônia, eles querem um culto, né? A De pessoa, a vez em quando. pessoa confunde, acha que já que você não é cristã, então está liberado o outro, né? Isso, tudo. Mas aí o que, que eu fiz? Eu tive uma estratégia de vender o meu trabalho como uma cerimônia personalizada. Assim, eu tentei me afastar ao máximo de qualquer coisa que remetesse as pessoas a uma cerimônia religiosa ou focada mais no espiritual. Eu nunca quis isso. Eu quis mais focar no casal, no amor, no casamento. Então, eu criei um Instagram profissional
para que eu pudesse realmente focar só no trabalho. Só que, eventualmente, como o senhor falou, Maringá é uma cidade pequena, as pessoas, muitas noivas que já me seguiam no pessoal, começaram a seguir, então elas já sabiam, e assim, elas vêm me perguntar, né, viu, você pode talvez ler uma passagem? Eu falo, então, eu posso ler algum salmo, né, alguma coisa, assim, eu sempre, né, não deixo eles decidirem, mas quando ocorre deles me perguntarem, né, sobre o que eu acredito, sobre o que eu sigo, eu com muito respeito falo, eu não deixo de falar, inclusive eu tenho me surpreendido, né, todo mundo que eu falo, os casais, eles se interessam, e eu tenho tido muitos casais da congregação, que foi a última igreja, e assim, eles têm aceitado numa boa, talvez porque acho que é uma geração, um pessoal mais novo, eles aceitam super bem, eles falam, então, a gente se interessou e gostou pela profissional que você é, né? A religião ali é pessoal, mas eu não deixo de falar. Todo mundo que eu conheço, eu faço questão de falar. Colégio da minha filha, assim, todos os O que você locais. fala? Você segue Jesus, você vai queimar no inferno? O que você fala exatamente? Olha, quando eu chego e falo, olha, eu sou monoteísta, né? Porque quando eu falo Binenoa, Batinoa, assim, o pessoal fica meio assim, não entende, né? É. E aí eu já, por exemplo, amigas minhas, ou as irmãs que oravam para mim, elas falam, nossa, Yasmin, tô muito triste pela tua alma, saiba que só JC é o caminho, a salvação, tal. E aí eu sou muito de boa, porque assim, nada nem ninguém vai mudar minha opinião. Então eu só falo, não, beleza. É sua opinião, ok, eu respeito, mas eu nem ligo. Só que eu tenho me surpreendido de como as pessoas, elas de certa forma estão despertando também, porque de um tempo para cá, todo mundo que eu falo, se eu vou no salão e começo, às vezes a pessoa pergunta, porque se eu tenho cabelo comprido e uso muito vestido, e as pessoas acham que eu sou crente. Elas têm essa associação comigo. E elas perguntam, viu, de qual igreja você é? Aí eu falo, de nenhuma. Aí quando eu começo a falar, eu vejo que as pessoas elas têm tido um interesse muito grande, porque, né, elas veem também que não está fazendo sentido. Eu vou abrir um parênteses. Conhecendo você já faz tempo, acho que caiu aí. Não, voltou. Eu conhecendo você bastante tempo, talvez algo em você mudou também, que você ficou mais, assim, não só evoluída, mas mais resolvida nessa questão. E as pessoas absorvem isso, essa energia, essa mentalidade. Porque, sabe, quando a gente anda na rua com a bolsa aqui, com certeza vai ser aquela pessoa que vai ser assaltada. Se atrai aquele que você tem. Então, é um bom sinal. E, com certeza, tem muito, agora você já sabe, nós temos que marcar o próximo evento em Maringá, que já no próximo ano, se vir, nós vamos se encontrar lá e tem muitas coisas a fazer lá. Yasmin, me fala uma coisa agora. E qual os seus, vamos fazer, uma coisa, quais os seus planos, vamos fazer futuro, e qual a sua melhor dica para as pessoas que se encontram onde você estava, ou estão nesse caminho? Porque a gente passou várias fases. Então, onde você se vê no futuro e qual a melhor dica que você pode dar para quem está assistindo a gente? Eu me vejo no futuro cada vez mais próxima de Hashem, cada vez entendendo mais qual é a minha missão, o meu propósito de vida. Os meus planos no futuro é o que o senhor sabe. Assim, eu quero muito ter mais filhos, ter uma família, porque cada pessoa que eu encontro, eu tenho vontade de falar tudo que eu sei sobre a Torá, sabe? Assim, pegar, tentar fazer a pessoa enxergar. Então, eu penso assim, eu quero, com a permissão de Hashem, né, ter mais filhos, trazer mais almas para esse mundo para poder ensinar a Torá, sabe? Porque, de verdade, me faltam palavras para expressar a grandeza e como é maravilhoso você aprender sobre as escrituras sagradas com o povo que recebeu as escrituras sagradas, que são vocês, o povo judeu. Então, assim, é maravilhoso, é a vontade realmente do Criador para a gente. Então, os meus planos para o futuro é realmente fazer aquilo que a Hashem já pede, né, para que a gente faça. São as melhores escolhas da nossa vida. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte, é muito confortável, né? Aquela zona de conforto ali é muito confortável, né? Você sair, ter o despertar, sair ali da Matrix,
exige um pouco, né? É um processo que faz aí você, né, sair ali do lugarzinho que você está acostumado. Só que vale a pena 1 milhão de vezes a mais do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Porque você passa realmente a viver todos os dias da sua vida com uma conexão com o Eterno que você nunca teve antes, porque não tem como, sabe? Porque a gente, né, vive com um monte de mentiras e uma doutrina que, querendo ou não, afasta a gente do Criador, porque não é a vontade dele pra gente. E, assim, estudar a Torá através das aulas, dos vídeos, e ter um rabino, né, como Dor, que não vai falar o que você quer ouvir, vai falar o que você precisa ouvir para você crescer, né, e ser independente, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Então, assim, assistam às aulas, né? Eu comprei a Torá, comprei o Taná, comprei tudo, né? Porque eu gosto de ler. Então, assim, lê o Desvendar, né? E o Segredo da Prosperidade Judaica, o Segredo da Mentalidade Judaica. Tudo isso vai fazer com que você alimente a sua alma, né? E o seu intelecto para ajudar você a sair da Matrix. Então, para mim, eu acho que o estudo, realmente, você conhecer o Deus que você serve, né? Porque não é só sentimento, né? É o que eu falo hoje, cada aula que eu assisto, eu amo ainda mais Hashem. Eu conheço e amo ainda mais. Só que ele deixou tudo aí para que a gente conhecesse ele, né? Então, o conhecimento, ele é muito importante. Como o senhor falou uma vez na sua aula, né? O inferno é a ignorância. Você viver sendo ignorante, você vive todos os seus dias numa mentira, né? Exatamente. Então, cada um tem a escolha. Tem livre de escolher o conhecimento, né? Sim. Se você não opta por conhecimento, naturalmente, você opta para ignorância. Então, gente, foi incrível, Yasmin, parabéns. Parabéns, sucesso no seu caminho, sucesso para a família. Grande abraço lá para todo mundo. Gente, se você também quer participar, contar seu testemunho, ok? Meu contato aqui na descrição embaixo. Fala comigo, nós vamos marcar uma gravação, fazer esse vídeo incrível, curtinho, para você contar a sua história, o que é mais importante. E todos os restos da informação, a Universidade da Sabedoria Judaica, os livros, Telegram, Instagram, está na descrição embaixo. Ok? E, Yasmin, até a próxima. Vamos lá organizar um evento lá em Maringá. Vai ter bastante gente. Se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Muita coisa aconteceu desde o ano passado, quando eu estava lá. Eu estive lá ano passado. Muita coisa aconteceram. E com certeza vai ser um grande prazer. Então, gente, muito obrigado para todo mundo. Valeu, Yasmin. Até mais. Obrigada, Ravi. Na 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 Nai nai na 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 nai 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 na nai 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 na na nai Na na nai 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 na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai 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 na na nai Ha Hashem melech Hashem malach Hashem imloch לעולם ועד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד Nai na nai na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai Nai na nai na nai Hashem melech Hashem malach Hashem imloch Leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch le'olam va'ed והיה השם למלך
ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אוי נה נה ניי נה ניי נה נה ניי 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 נה נה ניי 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 אוי ניי 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 נה ניי נה ניי נה ניי נה נה ניי 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 נה נה ניי השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד והיה השם למלך